Vai fazer um exercício agora. Tem som? Estão ouvindo? Estão? Sem som, né? Tá sem? Alô? Som? Som. Então, a gente vai fazer um exercício, tá? Vamos tentar tirar a meditação, né, de uma formalidade muito rígida, né? E a gente vai sentar da forma como você já estiver, não precisa inventar muita coisa. Nós vamos fechar os olhos. E dessa forma bem descomplicada, cada um está vindo, né, de uma experiência, de uma situação, ou estava conversando, ou estava comendo, ou estava no banheiro, ou estava se movendo, ou estava quietinho já, sentado, aguardando. Então, seja qual for a experiência que você estava vivendo, nesse momento você se faz presente, consciente disso. Reconhecendo internamente a tendência em seguir fazendo o que você estava fazendo. Quando a gente senta, parece que o corpo resiste, ele queria continuar se mexendo. A gente fica quieto, mas internamente a gente continua conversando. As ideias continuam passando pela nossa mente, as imagens daquilo que estava ocorrendo continuam. Então a gente observa isso. E nós vamos fazer um breve momento de recolhimento, como se a gente pudesse se descolar dessas tendências e só observá-las. Eu estava me movendo, mas agora eu posso estar quieto, quieta. Eu estava falando, mas agora eu posso silenciar. Tinha muitas ideias, imagens cruzando pelo espaço da minha mente, mas eu também posso me soltar delas, percebendo com mais clareza o espaço onde elas ocorrem. Eu posso deliberadamente gerar essa pausa. Vou reconhecendo a postura do meu corpo e relaxando nela. Reconheço, percebo a respiração que ocorre por dentro desse corpo. E eu me faço consciente da entrada do ar, da saída do ar. E enquanto eu me conecto com o meu corpo, com a minha respiração, com o momento presente, é natural que a mente se esvazie. Então a consciência já não está dispersa com os pensamentos, mas contempla o corpo, a respiração, o que ocorre nesse momento. Então ela se torna mais quieta, mais aberta. Você percebe os sons ao redor, sensações pelo corpo, pensamentos que vêm e vão, mas está tudo bem. Nesse momento, você decidiu apenas ser uma boa testemunha de tudo o que ocorre, sem a necessidade de interferir, escolher, rejeitar, julgar.
você se faz presente como o próprio espaço. Tudo que vem e vai, você deixa ir e vir. Só você permanece. Nós vamos manter essa nossa atitude de consciência presente, testemunha, mas a gente vai seguir o exercício agora com os olhos abertos, tá? Então, com gentileza, suavidade, de uma forma bem relaxada, as pálpebras vão subindo. Você pode eleger um ponto no chão para manter os olhos, ou você pode olhar para a sua frente como se fosse a linha do horizonte. Mas você não está buscando nada específico com os seus olhos. É um olhar aberto, ou um olhar focado, mas no chão. E a sua atitude permanece a mesma. Tudo que está ocorrendo não precisa ser avaliado. Os pensamentos não são necessários. Só se faça presente. Tudo é movimento, nada veio para ficar. Nem os próprios pensamentos surgem para ficar. Seja só a testemunha. E nós vamos seguir com o nosso exercício. Nós vamos agora nos mover, mas com suavidade, né? Pode mudar a posição do corpo, espreguiçar, você pode olhar ao redor, mas você não mudou a atitude, ó. Você continua testemunha, consciência presente. Você não está fazendo outra coisa. Você não está criando uma fronteira. Meditação e a vida. Você pode agora integrar a presença, que é essa quietude, por dentro do teu movimento. Então você pode espreguiçar, olhar para as pessoas. Mas você não chuta o pau da barraca e diz, agora eu posso me distrair. Agora qualquer coisa vale. Isso é acabar com a fronteira da meditação formal e a vida. Não. Não faça essa mudança de estação. Não faça isso.
Continue com essa delicadeza, né? Você vai integrando agora. Você pode mover, mas você não muda a ordem das coisas. Nenhum movimento é maior do que a presença. O movimento é um adorno da presença, é expressão do que a presença pode manifestar. Mas você não perde o fio. Daí talvez a gente se sinta meio esquisito, né? Nossa, ótimo. Quem é que está se sentindo esquisito? O padrão. O padrão, que não pode se repetir, fica assim, né? Daí a consciência não sabe mais ser simplesmente presença, sem ser padrão. Daí a gente fica assim, né? Mas a gente é familiarização, né? Então a gente vai se soltando do padrão da pessoa, vai ficar nesse ambiente meio esquisito. Quem sou eu? O que eu penso? O que eu faço? Aí as pessoas começam a achar a gente esquisito também. Quem é você? O que você pensa? O que você faz? Não sei, calma aí, né? Daqui a pouco a gente vai entender, né? Que lugar é esse. E vai surgindo uma tranquilidade, vão surgindo aquilo que eu estava falando, né? A expressão natural desse espaço silencioso, né? Que a gente começa a interagir. Então a presença interage, né? Daí o meu movimento começa a vir como uma dança junto com aquilo que surge, né? Eu não tenho padrão, então eu não estou. Então, coragem, não desistam porque vocês vão se sentir estranhos. Tá? Vivam essa estranheza. Ela é super importante. Tá? Desconcertante. Mas ela faz parte, né? Desse cruzar. Aí se a gente consegue fazer isso, é maravilhoso, né? Aí não existe mais uma disciplina do praticante. O praticante, o que vai surgir é uma pessoa que estabeleceu um laboratório na sua vida. Agora ela está testando. Ela está testando o silêncio a qualquer momento. A gente não vai mais deixar o silêncio reservado para o nosso quarto. Acho que deve ter pessoas até que transformaram a despensa de casa. Não tinha lugar nenhum, daí tirou as coisas da despensa, arrumou lá um armário novo na cozinha. Eu medito na despensa, fecha a porta, assim, está lá, né? Naquele 2x2, escurinho, né? Então, é maravilhoso, né? Porque isso é um movimento de um ser desperto. Um ser desperto, ele não tem fronteiras. Ele não está fazendo uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, né? Ele está apenas presente. Então ele não tem prática formal. Então a gente acaba agora com essa fronteira. E a qualquer momento eu exercito. Daqui a pouco você vai se familiarizando com isso, daqui a pouco é só isso. É isso. Sim. Falei várias coisas já, né? Uhum. Sim, nós temos um dia inteiro para acrescentar coisas que a gente está indo. Uhum. Sim.
É. Eu acho que dentro do SEB isso está super bem organizado, né? Super bem organizado. Daí acho que as pessoas aqui podem ajudar, né? Essas recomendações, né, da prática formal. Uhum. No caminho budista, tem esses três pilares, né, da nossa prática, que é visão, meditação e ação. Então, são três coisas que a gente precisa estar nutrindo. Tá? Mas daí o Lama usa aquele exemplo dos vasos comunicantes, né? Não é que você está fazendo três coisas separadas, elas estão juntas. O que você faz na visão alimenta a meditação, o que você faz na meditação alimenta a ação, o que você faz na ação alimenta os outros dois, é tudo junto, tá? Então é como eu falei, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, ao longo desse dia, fizemos ontem, diz respeito à etapa da visão. Então a gente está agora falando, entrando em contato com a experiência de vida dos mestres. Então a gente está falando sobre o que os mestres veem quando eles andam no mundo. O que um ser desperto faz quando anda no mundo. Então isso é visão. É aquele contraponto que eu falei. Então a gente está oferecendo um contraponto poderoso para aquilo que está posto como sendo a verdade da nossa vida. Né? Para que isso nos dê coragem para meditar. Tá? Então aquilo que a gente ouve não é suficiente para transformar a nossa vida. O que a gente ouve, por isso que ontem eu mencionei isso, né? O Buda Shakyamuni, quando termina de dar os ensinamentos, ele diz: tão pronto eu termine de falar, eu preciso recolher as palavras. O que ele está dizendo com isso? Não fique com as minhas palavras. Entenda que essas palavras, estão vendo tem uma figura ali do meio, né? Na roda da vida, tem um Buda apontando para a lua. Então as palavras são o dedo do Buda. Se a gente ficar atento só às palavras, acumulando o conhecimento do Dharma, é como a gente ficar olhando para o dedo do Buda. Fala assim, nossa, que unha bonita, nossa, esse formato, que legal, olha, o dedo longo. Ah, nossa, ela está dividida em 3 partes. Ah, olha só essa articulação. Isso é a filosofia, né? Esse é o ato filosófico. Começa a ver, a pele dele, ó, as dobrinhas, veja só, né? Então, o bom entendedor não vai ficar olhando para o dedo do Buda. Vai ver que o dedo do Buda está servindo só como um indicativo para o teu olhar. Ele está apontando a lua. E a lua ali naquela figura significa a liberação. Significa a sabedoria que compreende a vida como ela é. Olha as coisas como elas são. O reconhecimento da sua consciência como consciência primordial. Tá? Então, visão é esse momento, né, da gente detectar o dedo do Buda. Então, assim, achou o dedo do Buda. Aí são os ensinamentos, né, que ele vai dar. Desses ensinamentos do contraponto. Contemple a sua vida. Veja se você está indo em direção a algum lugar de verdade, se você está chegando em algum lugar. Olhe para pontos que importam. Não fica distraído, correndo de um lado para o outro, achando que são as coisas que vão te dar satisfação, inteireza, realização. Aí dentro nesse dedo também estão as instruções de meditação. Está a apresentação do silêncio como remédio. Então daí a gente ouve, daí a gente pega as instruções de meditação que estão aqui nesse dedo e vai fazer o quê? Vai sentar. Então, por que o sentar é esse outro pilar super importante, né? Esse vaso importante? Porque é o momento em que eu vou me despir das visões artificiais sobre a vida,
das visões dos ancestrais, das marcas mentais, dos padrões, da noção de pessoalidade, de visão dual. Eu já vou falar mais sobre essa coisa da visão dual. Então, o momento da meditação é o momento em que eu vou esvaziar a consciência dos conteúdos que ela mesma gerou, dos conteúdos aos quais ela se fixou e perdeu a noção de si mesma. Perdeu a noção de como as coisas surgem dela. Perdeu a noção de que mesmo que as coisas surjam dela e elas tenham a aparência de estarem separadas, elas nunca estão separadas. Vocês observem isso, quando a gente pensa, a gente tem a sensação que os pensamentos são objetos separados. Mas o que a meditação vai nos dar? Ela nos dá um olho profundo, porque eu não estou mais reagindo às coisas, eu posso olhar para elas. Então eu vou observar que a consciência não está 1 milímetro separada daquilo que ela pensa. A consciência e o pensamento estão ambos completamente mergulhados e indissociáveis num espaço sutil. Eu não consigo encontrar fisicamente, mecanicamente, uma dimensão que diga aonde está o pensamento e onde está a consciência que vê o pensamento. Tá? Mas eu só posso reconhecer isso meditando. Tá? Então é isso, tudo que eu vou ouvir dos mestres, tudo que eu vou ler nos sutras, nos livros, vou ouvir nos retiros, eu só vou poder vivenciar isso quando eu me aquietar, me esvaziar daquilo que eu criei, me fixei, sustento como sendo, né, a referência para a minha existência. Aí o que eu vou fazer no silêncio? Eu vou acessar o lugar da onde os mestres estão falando, da onde os mestres estão manifestando sabedoria para nos curar da nossa ignorância. Então, a meditação, ela é um portal, assim, é só ali, né? E quando eu falo meditação, não são os métodos, estou falando do silêncio. Aí o método que cada um vai encontrar, né, como adequado para si mesmo, é só, né, uma forma de se familiarizando com essa quietude. Mas quando a gente diz meditação, ela é quietude, presença, observação, testemunha, não resposta, não interferência. Aí, nesse silêncio, de repente a gente encontra o que tem de mais importante. Então, o que os mestres estão transmitindo de mais importante não são as palavras. É o que as palavras querem indicar. Tá? Então, o silêncio vai nos apresentar o lugar de onde as palavras brotam. Então, daqui a pouco a gente está sentindo o coração do mestre. Mas não é um mestre físico. É um mestre que vai nascer em todo mundo. Em todo mundo que faz silêncio vai nascer essa rosa mística aí, né? Isso é uma flor. É uma flor. Né? Mas eu preciso me soltar dos conteúdos pessoais. Então, dentro da meditação, a gente vai ter a etapa da não resposta aos conteúdos. E depois a gente vai ter a etapa da investigação dos conteúdos. Tá? Então, a etapa da não resposta é shamatha, ou dhyana, ou chinê. Meditação silenciosa. Então, eu me faço testemunha sem interferir agora. Porque é só o que a gente sabe fazer hoje. Quando eu penso, eu não estou simplesmente olhando a natureza do pensamento. Eu entro numa história ali dentro. Eu gosto de um pensamento ou eu não gosto de um pensamento. E aquilo vira uma história enorme. Eu vou longe. Shamatha, dhyana, né, vai me dar agora esse primeiro posicionamento fundamental para a nossa liberação, né, dos conteúdos. Eu vejo um pensamento, eu não vou embarcar nele. Tem essa imagem no budismo, né? É sentar na margem de um rio
e ver os barcos passarem. Mas você não pula no barco. Aqui, assim, você senta na estação e vê o trem passar. Deixa o trem passar, né? Não pega o bonde, não pega, né, o vagão. Só deixa o trem passar. Ah, assim, tá. Daí tá lá, Juiz de Fora, Caxambu. Ah! Hoje não. Juiz de Fora, Três Coroas. Ah! Hoje não. Ele vai lá assim, né? Aí tem lá, né? Juiz de Fora, o Universo. Não, muito obrigada, hoje não, né? Tipo garçom, né? A gente num rodízio também de pizza. Não muito, obrigada, hoje não. Né? É mais ou menos isso, né? A postura da testemunha, a postura do consumidor em contenção de gastos. Não, hoje não, muito obrigada. Não, estou em contenção de gastos e esqueci o cartão em casa, não posso. Né? A gente vai fazer isso, né? Então a gente pode fazer isso com as coisas, mas a gente vai começar a fazer isso, o mais importante, com o que está dentro. Com as emoções, com os pensamentos, memórias, sonhos, blá blá blá, todo esse blá blá blá, né? Então a gente vai ser agora um consumidor em contenção de gastos. A gente vai ser aquele, vai chegar na estação de trem, vai ficar todo mundo olhando, como se fosse o mendigo da estação, né? Não pega trem nenhum e está sempre ali. É isso que a gente vai ficar, né? A gente vai ficar ali, assim, paradinho. Não vai pegar trem nenhum, não vai comprar nada. Vai passar no shopping. Vai olhar tudo com delícia ainda. Mas não vai levar nada. E vai entrar a pé para nem o estacionamento pagar, tá? Não vão pagar nada. Ouse ir no shopping sem cartão, sem carteira, né? Como faz para encontrar a iluminação? É gastando ou sem gastar? Ah! A iluminação é de graça. Eu entendi que era gastando. Não, a iluminação é de graça. Só a luz que a gente paga aqui, né? Que a gente essa iluminação a gente paga, né? A iluminação a gente é de graça porque ela já está aí, sabe? Né? É um despertar para o que já está, para aquilo que nós já somos. Então esse exercício da meditação é só ganhar um espaço entre nós e a criatividade. A gente está perdido na criatividade da consciência. Então é aquilo que eu falei, a ordem das coisas. A gente perdeu a ordem das coisas. Eu começo a criar, e agora acho que a criação é mais importante do que o meu posicionamento de criador, de criadora. Então agora eu estou me exercitando dentro do silêncio para perceber que eu não preciso sustentar pensamentos, emoções e atitudes para ter um contentamento. Então quando surge essa visão dual, eu me sinto pela metade agora. Eu sou um ser referenciado. Dependendo do que eu penso, eu estou bem. Dependendo do que eu penso, eu estou mal. Dependendo do que eu sinto, eu estou bem. Dependendo do que eu sinto, eu estou mal. Dependendo do que eu tenho, do que eu faço, estou bem ou estou mal. Né? Sempre assim, ó, agora. Agora não. O silêncio vai revelar a consciência primordial. Por que primordial? Anterior, fonte. Antes do próprio corpo. Antes da própria mente que pensa. Antes do coração que sente. Por isso que agora eu tenho que fazer isso. Não tem problema nenhum com o que está criado. A meditação não é nós nos colocando como juízes do bem e do mal. Eu não vou pensar porque isso é do mal. Agora eu só vou pensar coisas boas. Você não vai pensar nada, não vai julgar nada. Tudo veio da fonte, tudo pode, tudo é possível, tudo é natural. Não tem valor surgindo da fonte. Os valores surgem depois. A gente vai dizer o que é um pensamento ruim, o que é um pensamento bom. E muda o tempo todo também, né? A nossa moralidade é isso, né? Por isso, a gente não vai mais se fixar aos conceitos que a gente tem sobre o que foi criado. Seja o que aparecer, é tudo igual. Nesse momento eu não reajo.
Estamos indo bem agora? Esse exercício é... Aí que vai dar a sua dor, sabe? Essa vontade de fazer coisas dentro da meditação. Ali começam a morrer os padrões, começa a morrer a pessoalidade. E o mais bonito, gente, é que a gente vai descobrir que a gente nunca foi essa pessoa. Essa pessoa só foi um conjunto de coisas que a gente foi agregando e foi se familiarizando e disse eu. Mas a gente não vai nem encontrar esse eu. Então a sabedoria é impessoal. E o que nós somos agora também é impessoal. Isso é coisa que a gente pegou dos outros. E que os outros pegaram dos outros, que era dos outros e que ninguém mais sabe de quem é. Simplesmente está disponível e a gente vai usando. E daí diz, sou eu agora, eu sou isso, eu sou eu que penso isso, que penso aquilo, que sinto isso. Mas não tem essa pessoa. É sempre uma consciência aberta, que pode se familiarizar com esses padrões da humanidade, mas agora vai se abrir para se familiarizar e manifestar outras sabedorias que estão disponíveis no céu da mente. Os Budas, essas deidades todas que são pintadas aqui, em outras tradições, nem são pessoas. A gente pinta com um corpo físico só para a gente ter uma referência momentânea. Mas não é. É uma consciência aberta que pode manifestar muitas formas de inteligência. A inteligência humana é uma, que é movida por padrões, visão separativa, utilitária, pessoal, surge alguém. Né? Aí essas sabedorias que vão surgindo quando eu me solto dos padrões, elas têm outros referenciais. Vai ter esse referencial, né, de entrar em contato com a confusão. E vai manifestar amor, vai manifestar interesse, vai manifestar meios infinitos de comunicar a liberdade. O principal referencial dessas sabedorias é comunicar a liberdade. Né? Não é enfiar coisas na cabeça dos outros para fazer os outros serem alguma coisa. Né? Todas essas sabedorias têm esse céu. Então, o ser que estiver manifestando isso vai olhar ao redor e vai ver quais são os meios, os sinais mais eficientes, imediatos, para as pessoas reconhecerem o céu que elas são. Quando eu digo céu, é isso. Nós somos seres livres. Consciências livres. Você pode fazer qualquer coisa. Agora, se você se familiarizar e só repetir aquilo que você conheceu num dia, aí começa o problema. Pode fazer coisas, pode repetir coisas, mas sem perder a ordem das coisas. Quem sou eu? Eu sou a liberdade que um dia escolheu fazer isso. Tem que dizer tudo isso, tem que pôr na geladeira. Então, vamos supor, a gente entrou na faculdade. Sou nutricionista. Daí a gente põe lá. Antes de ser nutricionista, eu era a pura liberdade. Então, eu continuo sendo a pura liberdade. Posso ser nutricionista, estou lá, linda, maravilhosa, cuidando das pessoas, mas a qualquer momento, não sei mais. Ou mesmo dentro da própria nutrição, essa mente aberta vai fazer grandes descobertas. Ela não vai se aprisionar com o padrão do sistema. Ela vai ter uma sabedoria ali na hora de nutrir as pessoas. Ela vai nutrir o coração das pessoas. Daqui a pouco ela descobre que ninguém precisa mais de nutrição. Pronto! Princesa Isabel da nutrição. Está abolido. Vamos abolir essa coisa. Gente, cada um tem sabedoria própria para saber o que tem que comer. Eu sou uma nutricionista que descobri isso. Então eu posso dizer. Você pode saber o que come. Olhe para o seu corpo. Sinta seu corpo. Ele está falando com você. Ele tem inteligência própria. Ai, olha que uma nutricionista falando isso. Vai ser queimada, né? Então, vamos devagarinho, fala só para os clientes. Mas vai acontecer isso dentro das profissões. Se elas forem inundadas por esse silêncio e essa sabedoria, elas vão mudar.
Hoje as profissões estão todas vinculadas ao mercado financeiro. Problema, perigo. Não pode. Jamais deveria trabalhar por dinheiro. Dinheiro não existe. Existe uma vida extremamente generosa, brilhante, nos sustentando naturalmente. É o nosso coração que nos sustenta. Quanto mais aberto ele for, mais interface ele tem. Ele não está só dando. Na medida que o nosso coração se abre, é como se as portas dos fundos do coração se abrissem. E você vai recebendo, e vai dando, e vai recebendo, e vai dando. E aquilo, você fala, nossa, acho que eu vou explodir, calma. Né? Aquilo assim, é lindo, né? Assim, coração dourado. Ninguém vai se sentir pobre na hora que abrir o coração para oferecer. E as pessoas que recebem aquilo que a gente estiver oferecendo, elas se sentem presenteadas. E elas começam a cuidar da gente. É um cuidado mútuo que começa a surgir. Se eu estou fazendo troca por dinheiro, é como se eu não visse a face dos outros. O mercado financeiro é um perigo, porque é um mundo sem face. Por isso que as pessoas são capazes de cortar uma floresta inteira, poluir o rio de uma certa população, porque elas não estão vendo as pessoas mais. Elas são capazes de assinar qualquer coisa, sem a sensação de estarem matando, porque elas não estão vendo. Então o mercado financeiro é um perigo, gente. A gente não pode mais fazer nada baseado nisso. Isso nunca poderia ter sido. Então a gente tomar decisões em cima disso, em cima do mercado, é perda de tempo. A gente está em cima da carniça, querendo ressuscitar aquele ser. Não tem como rever o mercado financeiro. A gente tem que rever a consciência que está estabelecendo a forma de vida no planeta. Vocês entendem isso? Isso faz sentido para vocês? Ou é muita anarquia? Não é, né? Não é. Nossa. Olhar a face, né? Então, assim, isso. Ninguém que olha de verdade para o outro vai querer o mal do outro. A gente acaba fazendo mal para o outro porque está olhando para si mesmo, para os seus medos, para os seus pensamentos. Eu não vi o outro. Eu joguei um monte de coisa em cima do outro e cortei a cabeça do outro. Não cortei a cabeça do outro. Mas o outro vai achar que a sua cabeça foi cortada, daí começou a confusão. Então a gente vai descobrir tanta coisa assim dentro do nosso silêncio. A gente vai ficar chocado como as coisas estão se dando, como as coisas estão passando batido. A gente vai ganhar um olhar cuidadoso, ó, que daí esse é o olhar de Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria. Como eu não estou mais reagindo dessa forma tão ingênua, né, achando que o mundo está lá fora e eu só sou um animalzinho correndo, né, agarrando ou fugindo, eu agora estou reconhecendo que o meu movimento interno, conforme eu aciono a minha energia, conforme os referenciais que eu adoto, o mundo surge diante de mim. Nossa, pedacinho por pedacinho, gente, molécula por molécula. O que eu penso muda o mundo. Muda as moléculas da água, não muda? Não tem aqueles vídeos lindos mostrando o desenho das moléculas, dependendo do que eu falo? Então é isso, gente, é tudo. Eu preciso entender isso. Que eu estou interagindo da forma mais íntima. A super intimidade, a gente não está separados 1 milímetro uns dos outros. O que eu penso reconfigura tudo. O Prajna é isso. Eu reconheço agora a inseparatividade, a coemergência. O mundo está surgindo conosco. Então eu vou agora manter esse silêncio, essa observação. Primeiro para me entender. Então eu vou entender como que os meus pensamentos ganharam tanta vida. Então primeiro por essa sensação de achar que eles estão separados de mim. Eu não sou a criadora dos pensamentos.
E daí tem uma coisa mais ainda secretazinha, né? Aquilo vai ficando secreto, 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 né? É que esses pensamentos, eles ganham vida através da energia que permeia a própria mente, permeia a consciência. Eles ganham emoção. Quando eu penso, eu não estou pensando assim de forma discursiva apenas. Não é só uma ideia, né, formulada. Aquilo vai mexendo, é como se, né, o céu está ali, mas tem um vento. Tem um vento no céu que carrega folhas, que sustenta os pássaros, que faz as folhas, né, voarem, faz as nuvens surgirem. Tem umidade ali, né, que faz a nuvem surgir. Então, não é só o céu, simplesmente. É um céu grávido. Então, surge nuvem, surge pássaro, surge folha, surge poeira, surge a chuva. Né? Então, tem vida. Qualquer coisa pode acontecer no céu da consciência. Observem isso. Quando a gente está pensando, por isso que é difícil parar de pensar, porque como o pensamento está amarrado com a energia, a gente acha que pensar dá sentido para a nossa vida. Então, não pensar é como se a energia não soubesse o que fazer, não soubesse para onde ir, daí eu não me sinto vivendo. Mas não é isso. É que agora a gente se solta dos pensamentos e vai colocar a energia disponível para outras coisas. E a energia pode ser colocada em movimento na ausência de pensamentos. Ela pode ser colocada em movimento a partir da nossa presença, se relacionando agora, sem conjecturas, sem pressupostos. Eu não preciso agora, por exemplo, para me sentir motivada a viver, pensar qual é o propósito da minha vida. Sim, ser promovida. Vou me especializar, vou ler, vou fazer. Daí parece que eu ganho um sentido de vida, né? Agora a gente vai perceber que a mente aberta, sem precisar estabelecer um propósito pessoal, você vai andando presente, vai surgindo uma razão de viver a partir dessa presença viva no contato com as pessoas. Você entrando em contato com o movimento de tudo o que já ocorre. Você não precisa criar um movimento particular. Já tem muita coisa acontecendo. Já perceberam isso? Aí chega a gente, super poderoso. Agora vai ter o meu movimento aqui também. Blá, 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 blá. Não. Agora a gente vai ser esperto, a gente vai se desgastar menos. Já tem movimento bastante, né? Tem um monte de coisa acontecendo. Então agora eu vou entrar como presença. Aí a minha energia, que não está agora sustentando pressupostos, ideias prontas, as querências todas, ela começa a se mover por outros referenciais. Nesse lugar da mente solta de referenciais, eu estou confortável. Eu estou muito contente, viu? Muito contente. Daí eu vejo, eu estou andando contente. Porque minha energia está no lugar de disponibilidade. Isso é coisa, essa é a delícia. Não é a nossa energia associada com ideias. É a nossa energia na abertura da consciência. Daí é o que eu falei antes. Eu começo a ver as pessoas perturbadas. Aí é como uma criança perguntando para a mãe: mãe, o que aconteceu? Por que você está chorando? Por que você não está contente? Porque a criança está solta, está livre, está achando o dia maravilhoso. Mamãe tem sol. E a mãe está lá, né? Ontem a gente estava falando, né? Hoje eu e Kátia falando, né? O problema é o que a gente pensa sobre a vida. A gente estava falando em especial dos animais, né? Como eles não pensam, eles podem perder 2 patas, ganham 2 rodinhas e eles estão felizes da vida lá. A gente não. Se a gente perder 2 patas e derem 2 rodinhas pra gente, talvez a gente precise de muita terapia. Porque a gente tem ideias sobre o que podia acontecer e sobre o que não podia acontecer. Sobre o que eu era com 2 patas e como sou eu com 2 rodas. Não. Tá? Então tá ali a criança aberta,
querendo aproveitar o sol, com a sua energia livre e disponível, e a mãe com ideias sobre o passado, o futuro, julgamentos. Então, é esse contentamento da mente aberta, da energia disponível, que começa a olhar para a vida e não entender por que as pessoas estão tristes. Porque agora a gente entendeu que os pensamentos não são maiores do que a vida. O que eu penso sobre a vida não é a vida. O que eu penso sobre o passado não foi o passado. O que eu penso sobre o futuro não será o futuro. Então, é desnecessário avaliar as coisas. Então, com essa presença de contentamento, eu começo a olhar para as pessoas. E daí essa energia disponível, associada a uma consciência que está aberta, olhando para as pessoas, surge uma inteligência. A inteligência é isso. É uma presença cheia de vida, cheia de potencial, na conexão com as coisas. E aí começa a brotar criatividades, meios. Isso que os mestres estão fazendo há séculos na Terra. Brotando, né, criando meios de comunicar para as pessoas a sua liberdade. Daí vem meditação, vem yoga, vem tai chi, vem dança contemplativa, vem pintura contemplativa, vem a cerimônia do chá, vem os mantras, vem as preces. É isso, ó. Infinitas formas. Aí os mestres estão sempre atualizando as formas, não a fonte. Fonte é eterna. O que o Buda acessou 2.500 anos atrás, está aqui, ó, igualzinho. É só o silêncio. Mas as formas precisam ser renovadas, porque as circunstâncias mudam. Então, veja, lá no silêncio, o que eu vou descobrir? Que o que eu penso ganha poder porque eu tenho a minha vitalidade. Eu dou a minha vitalidade para os pensamentos. Agora, em Shamatha, eu vou criando esse espaço entre mim e os pensamentos. Aí essa interferência passa. Aí a energia, a vitalidade, ela começa a ficar disponível de novo. Ela volta para o espaço, como se ficasse assim, um espaço faiscante. Isso é a presença. A presença é esse espaço faiscante, né? Uma vitalidade disponível. Sim, exatamente, é o contentamento, ó. Aí você começa a andar por dentro dessa presença faiscante. Né? Mas daí você vai ter sacadas dentro da tua meditação, né? Mesmo quando a gente começar a andar nessa disponibilidade, pode ser que a gente tenha uns deslizes. A gente volte a acreditar na dualidade. Talvez a gente crie coisas muito gostosas. Nessa disponibilidade, de repente, a gente começa a manifestar algo e gosta daquilo. Aí, ó, está invertendo a ordem das coisas. Eu abandono a fonte, como a árvore que abandona a sua raiz e começa agora a se apegar às suas laranjas. Né? Então, imagina uma árvore louca, seria isso, né? Todo mundo diz assim, mas dona Laranjeira, a senhora não pode produzir laranja toda a estação? Está agarrado a esses frutos, por quê? Ai, mas essas foram demais. Eu nunca produzi algo tão lindo. Olha isso aqui. Ó, mas nem vou te dar, viu? Esse aqui é meu agora. Tá? Então é isso. Então essa fonte pode começar a manifestar sabedoria, mas a gente pode dar uns tropeços e falar, nossa, realmente o silêncio funciona. Olha, estou ficando interessante, você não acha, não? Hein? Pô, nem eu sabia que eu era capaz de pensar um trem desse. Pô, eu sou demais, hein? Bem que minha mãe disse que eu ia longe. Ó, é aqui que começa o engano. Isso aconteceu lá, quando a gente adotou padrões que também não eram nossos. E a gente disse, meu. Então aqui, esse cuidado
Não vai achar que aquilo que você está manifestando é um objeto separado de você. Se faça fonte, se faça um hidrante. Deixa a inteligência passar por você, as criações, as emoções, mas não queira repetir nada. É isso que vai te manter nesse espaço de frescor e vai te proteger de você cair de novo na dualidade. De achar que você está criando alguma coisa separada de você, que você pode avaliar agora como sendo bom, como sendo plausível. Ah, agora eu só vou falar isso. Muito bem. Aonde eu for, esse é o meu discurso. Não. Não se prenda a nenhuma palavra, a nenhum discurso, a nenhum esquema. Permaneça sempre na fonte, porque aquilo que você falar vai ser sempre adequado, sempre original, sempre remédio, vai ser sempre um bálsamo. Tá? Então, o Dharma, a gente pode fazer alguns esquemas, mas eles têm que ser temporários, não fica no esquema. O esquema só quer te levar para essa fonte. E aí, quando ela começar a brotar, de novo, não faça esquema com ela. Deixa ela brotar desse jeito. Seja um bom pé de laranja, né? Deixa que façam o que quiserem com as laranjas. Saiba que você é fonte infinita de laranja. Se os outros vão fazer suco de laranja com a sua laranja, geleia, chupar a laranja, vão fazer... Pô, caiu, ninguém pegou, não tem problema, a terra sabe o que faz, vai virar adubo. Veio passarinho, ótimo, eles também podem. Não, só pessoas. Não, passarinho também pode. Comece a observar mais as árvores. Mesmo as que não dão fruto, olha a sombra, a casa que elas se fazem. A natureza é maravilhosa, assim. A gente pode ter bons referenciais do que é se oferecer, do que é silenciar. Então a gente descobre isso, que as inteligências são dotadas de energia, vitalidade. Então eu vou silenciando, né, na minha meditação, e eu vou agora deixando a energia. Então observem agora, quando vocês pensarem coisas graves ou coisas muito interessantes, veja que tem alguma coisa vibrando em você. Aí o que você faz? Se solte da história e ofereça espaço livre, respiração fluida para essa vibração, para essa emoção, para essa vitalidade. Para que ela simplesmente agora se expanda de novo e volte para o espaço sem nenhuma configuração, né? Nenhum padrão. Aí o que vai acontecer? Teu corpo vai descansar. Daí vai desaparecer também esse corpo que reage. Que o mundo que a gente vê está sendo sustentado daí por esse corpo que não estava percebendo que o que é visto nasceu dentro. Essa é uma coisa danada que a gente vai descobrir, que os nossos sentidos físicos, eles não são meros músculos, órgãos de percepção. Eles atuam junto com a consciência. Então, eles, na verdade, não são órgãos de percepção apenas. Eles emitem informação. Então, para eu ver uma sala de prática, não é só ter olhos. Eu tenho que ter consciência de prática, para entender que aqui é um centro de prática. Uma criança que entra aqui não foi instruída, ela não tem na consciência elementos que vazem pelos olhos e identifiquem a sala de prática. Observem isso, porque é nesse ponto que a gente pode começar a relaxar do medo e da esperança. Porque eu não tenho nada para encontrar fora, ouvir fora. Eu vou dizer o que eu estou encontrando, eu vou dizer o que eu estou ouvindo, dependendo dos meus conteúdos. Então, o Buda, quando ele se iluminou, ele disse: eu me libertei, enfim, daqueles que foram os ladrões da minha sanidade, da minha lucidez, os órgãos físicos. Então, os olhos não estão só vendo, eles criam. Os ouvidos não estão só ouvindo, eles criam, eles dão significado para o som.
A pele, mesma coisa. Né? Se a gente vai dizer que aquilo machuca ou aquilo agrada, interno. Isso é cultural, histórico, moral. Essas coisas são aprendidas. E depois a gente acha que está vendo. Então, não. Então, quando eu vou me soltando das histórias, vou deixando a minha energia, né, mais livre, eu vou ver que os meus órgãos começam a ficar mais livres de significados também. E aí, por coemergência, tudo que eu olho, ouço, começa a se tornar mais aberto. Eu começo a perceber que todos os objetos, né, que podem ser localizados pelos sentidos físicos, eles não têm significado pronto. Eles precisam de uma consciência que gere significados, que aí passa a ver significados e passa a manipular os objetos como se eles fossem aquilo por si só. Por isso que o Lama diz, a gente anda no mundo e pega areia, madeira, água e faz uma espaçonave e manda para o céu. A gente é capaz de pegar areia, algodão, pedras e cria um shopping. E parece que o shopping... E olha a ordem das coisas. O shopping parece que tem muito mais valor que a floresta, que a terra. Os índios dizem isso, né? Nada deveria ter sido tocado, nenhuma árvore derrubada. A gente jamais deveria tirar do fundo da terra o que estava no fundo da terra. Que daí olha o que a gente faz, né? A gente comete esse crime, né, com a natureza, manipula aquilo, cria formas e vai dizer que aquilo é mais importante que a natureza. A gente vai no shopping e não consegue mais ver a floresta no shopping, os rios no shopping. Mas está tudo saindo da floresta, está tudo saindo dos rios, está tudo saindo da terra, das árvores. A gente vai num açougue e não vê o boi. Porque se a gente olha no olho do boi, a gente não come a carne. A gente leva o boi para casa, dá nome para ele e diz meu filho, né? Como a gente diz para os cachorrinhos agora, vem com a mamãe. Né? É isso, né, gente? Então a gente vai olhar para tudo agora e ver que não tem nada pronto. Que a gente está manipulando os elementos naturais, dando significado para eles e invertendo a ordem das coisas. Agora os objetos são mais importantes do que a pessoa que cria e o poder criativo é mais importante do que a fonte silenciosa. Por isso que o primeiro passo de Shamatha é esse, né? É interferir menos, fazer menos, simplificar a vida. Para começar a ter um corpo mais tranquilo, paz, saudável, para eu poder observar mais o mundo interno, para eu ver a ordem das coisas, ver como tudo surgiu, descobrir quem eu sou, para eu abrir os olhos e poder agora reconfigurar essa realidade, de forma que ela não seja um conjunto de objetos que confunde as pessoas, desconecta elas delas mesmas. Eu vou configurar agora um mundo com sinais, símbolos, lugares que ajudem no despertar. Eu não vou fazer mais nada que não seja isso. Eu não vou criar nada que torne as pessoas carentes. Nada. Eu vou criar coisas, lugares, se for necessário, só para ajudar as pessoas a florescerem, a tornar as pessoas de novo, né, conscientes delas mesmas. Não vou criar mais nenhum objeto que deixem elas loucas, desconectadas, ausentes. Ai, ai, ai. Vai surgindo uma mãe irada dentro de nós, um pai irado. Assim, gente, vamos conversar. Sabe, pai e mãe chamando o filhote, vamos conversar sobre o que aconteceu lá fora hoje? Vamos? Vamos refletir? Essas são as faces da sabedoria.
Então, talvez a gente adquira, cada um de nós, gente, isso é o campo da originalidade. A gente não sabe o que cada consciência que despertar, o que ela vai fazer. Cada um vai ter um lugar nessa teia desperta. A gente não vai ser tudo um igualzinho ao outro, falando a mesma coisa. Cada um vai estar num lugar, vendo certas coisas. E vai manifestar o adequado, com a face adequada. Pode ser que surjam umas mães bem bravas aí. Uns pais também. Né? É uma face. Mas muitas faces possíveis. Às vezes só silêncio. Vai ter consciência desperta que não vai falar nunca, nada, mas vai ficar ali, ó, só emanando para a rede, para a teia, a possibilidade do silêncio. Certamente nós fomos inspirados por isso. Ninguém nos falou nada, de repente alguma coisa aqui, na teia, está ali o silêncio. E seres tornando isso cada vez mais intenso. Né? Isso, gente. A gente está vivendo uma coletividade que está emanando para a teia só confusão. Aí as crianças nascem já se conectam com isso. Então, se a maioria é confusa, confusão teremos. Se nós começarmos a ampliar a roda de silêncio, a roda de consciência, a roda de investigação, isso é informação, gente. Vamos supor que nós somos um grupo, que nós vamos passar um mês junto. Vamos supor que a maioria de nós está mais inteirinho e surge 2 ou 3 gato pingado que está maluco. Eles não têm lugar. Eles vão acabar entendendo, absorvendo um outro lugar. E daqui a pouco eles estão mais quietinhos, mais inteiros. Tá? Então é isso. O que nós estamos comunicando para o mundo? Mas primeira coisa, ó, eu vou ter que fazer esse mergulho, eu tenho que entender. De tarde eu vou rever esses pontos, tá? Do corpo, da energia, dos elementos mentais, do movimento de controle que surge. Então, daí a gente olha esse mapa. Tá? Mas não se preocupem, eu vou falando meio de forma solta, assim, mas no SEB tá tudo, a minha tranquilidade é que está tudo organizado, tá? Depois vocês pegam os textos, os roteiros, né, os grupos. Aí aqui, eu estou aqui brincando com vocês. Tá? Então, assim, a minha alegria é despertar esse fogo. Tá? Esse fogo, que a gente faça, que a gente se ajude uns aos outros, né? Esse coração da vontade, que a gente tenha vontade. Para isso. Uhum. E daí depois a gente pode fazer qualquer coisa, né? Mas tem que estar com esse coração mais aberto, mais desperto, né? Tá bom? E a gente vai fazer dedicação agora, né? São quase meio-dia. A gente volta a que horas? 2 horas. Tá bem esse horário para todos? Tá? A gente come, descansa, né? Por favor, não fujam. Se coisas ainda não estão claras, voltem à tarde, perguntem, para a gente poder sair daqui com vontade. A gente vai dedicar? Você pode emprestar para mim, querido? Obrigada. É página 38. A gente vai fazer só a primeira oração, tá? A primeira e a segunda. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento,
todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Aí a gente vai lá, acho que é na última página, na 45. A gente vai ler uma vez em português e daí em tibetano. Que a grande tradição do abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tritson Deltsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem luto sorin lute Zalin Sasum Chaparpel Drojucho Sumnawada Midraudo Sungele Show. Muito obrigada. Eu vou fazer uma sugerência, dar uma sugestão para vocês, para que a gente empodere, né, o nosso encontro. Saiam um pouquinho diferente daqui e vivam essas 2 horas um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a viver. Então, um pouquinho mais presente, um pouquinho menos responsivo, mais observador. Veja o que é possível. Aí você está comendo, faça esse silêncio casual. De repente você solta os talheres, solta o copo. Respira, dá uma olhadinha em volta, volta a comer. Faça isso dessa forma bem aberta. Daí a gente pode fazer uma troca, ver quem conseguiu, se quiser compartilhar alguma coisa. E aceite a estranheza, aceite que isso é estranho. E tome a estranheza apenas como esse momento entre um passo e outro. Quando um pé não está bem no chão, o outro está saindo e você não sabe, você não tem ainda um chão inteiro. Tá? Então, esse desconcerto. Pode ser? Eu não vou tomar nada, não vou cobrar de ninguém, tá? Quem puder, faz. Tá? Obrigada, queridos. Até daqui a pouco.